Vou ficar com as palavras do irmão Manuel ainda agora, que falou: não podemos retroceder, né? É isso mesmo, né? Efésios capítulo 1, verso 3 é o nosso texto nessa noite, e para a felicidade geral da nação. Não vou demorar, tá bom? Nós estamos com muito calor, eu sei, e é uma situação mesmo sem alento esses dias, né? Então, Efésios 1, vamos só ler o verso 3, eu gostaria de ler o restante do capítulo, mas nós não vamos utilizar isso nesse momento. Efésios capítulo 1, verso 3 diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças pela tua palavra, damos graças, ó Deus, porque nós temos esse privilégio de comemorar 51 anos aqui, ó Deus, de duas famílias que se juntaram e lutaram, ó Deus, para abrir essa instituição com muita dificuldade, usando seus próprios lares como os dormitórios para os primeiros alunos que vieram de longe, ó Deus, estudar a tua palavra. Os sacrifícios feitos, o investimento colocado não foi em vão. Não sei se eles tiveram a ideia de quão grandioso seria o efeito e o alcance desse ministério aqui do EBBA, mas assim tu decidiu, ó Deus, com teu grande amor, de abençoar aqueles dois casais que assim fizeram. Ninguém pode tirar isso, porque foi tu que fizeste isso, ó Deus. Foi tu que iniciou, e é tu que continua, ó Deus, usando homens e mulheres até hoje para cumprir o teu grande desígnio de evangelizar o mundo, ó Deus. Então te agradecemos pelo ensino da palavra que tem feito até agora. Abençoe essa mensagem, em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Podeis sentar. Temos escrito aqui uma frase muito interessante, e eu tenho certeza que nós não entendemos o conteúdo por completo quando Deus diz essas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É grandioso pensarmos a que nós fomos chamados como servos de Deus. Antes que você pense que você não tem um ministério, não esqueça que tudo que você faz para Deus torna-se o seu ministério. Então estou falando a todos aqui hoje à noite. Nem todo mundo é chamado ao santo ministério do pastorado. Eu sou não sou. Me chamam de pastor, né? Mas eu sou missionário. Eu fui comissionado pela minha igreja local especificamente para fundar igrejas, evangelizar, fazer discípulos. É isso que eu faço. Já tive convites, né, para ser o diretor da nossa missão internacional. Eu pensei, bem, deixa eu pensar. Não, foi o tanto de tempo que levou para me dizer não. Já fui convidado para pastorear igrejas, isso não é o meu ministério. Eu preciso permanecer na vocação que Deus me deu e aonde Ele me colocou. Então, cada um de vocês tem um ministério. Eu estava admirando, né, o ministério das mulheres hoje. As irmãs que vieram aí da Getsemane, eles colocaram esse EBBA, aí o bolo e tudo, mas que bonito, né? Eu confesso que eu não tenho nenhum dom relacionado a esse tipo de coisa, né? Agora, se quiser alguma coisa destruída com uma marreta, é comigo mesmo, né? Mas que bom que alguém tem um ministério assim. Então, dentro da igreja, Deus oferece a nós muitas
coisas que precisam ser feitas são feitas por pessoas que não são reconhecidas assim publicamente, mas são importantes para o funcionamento da igreja e também dessa instituição. Há muitas pessoas que fazem coisas aqui que não são vistas, mas isso porque elas são feitas para Deus. Então é importante que nós lembramos que o ministério que Deus nos deu é nosso, é particular e pessoal, e ela precisa ser exercida da maneira melhor possível por nós. Agora, às vezes é costumeiro a gente ouvir as reclamações e a murmuração sobre as dificuldades do ministério do pastorado, ou o ministério de missões, ou o ministério do evangelismo, ou alguma coisa parecida, mas pode ser um pouco difícil, mais difícil hoje do que já foi no passado. Nós estamos na época, claro, eu creio, do início, do princípio das dores, do tempo em que haverá muita apostasia. Isso nós estamos enxergando, né? Literalmente, as nossas igrejas sendo abandonadas, principalmente pelos jovens, né? Mas esse ministério que nós temos que zelar por ela, qualquer que seja. E é impossível nós agradarmos a Deus se nós não fazermos tudo que nós podemos dentro das nossas possibilidades e fazemos aquilo que Deus nos deu a fazer. Deus preparou um lugar para cada um e uma obra, e só você pode e deve fazer aquele trabalho que Deus te deu. Nós cantamos aquele hino, né? Conta as muitas bênçãos, né? Do cantor cristão, e pense nas bênçãos que nós temos em Jesus Cristo. Essas bênçãos espirituais, que um dia nós vamos poder, na verdade, compreender melhor o que ele está falando aqui, quando nós teremos nosso novo corpo. Depois da nossa ressurreição, se nós não alcançamos o arrebatamento da igreja. Mas se nós alcançamos a nossa transformação corporal, que Deus vai fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa, um corpo perfeito, que não vai ter essas debilidades e essas fraquezas e essas coisas, esses desgostos muitas vezes. É muito bom nós pensarmos sobre essas coisas, nos dão esperança. Nós olhamos um mundo em confusão, o mundo prestes a entrar na Terceira Guerra Mundial. Estamos vendo 3 novas ordens mundiais tentando surgir ao mesmo tempo. E olhando a profecia bíblica, nós podemos saber que direção isso tudo vai dar. E o banho de sangue, em como ela vai terminar. Mas graças a Deus nós temos bênçãos espirituais. Eu quero animar os irmãos hoje a continuar firme e não dar ré, não enfraquecer, não desviar do nosso propósito, mas sim permanecer firme e não abandonar o nosso posto. A primeira bênção espiritual, que se nós tivéssemos tempo para ler o restante do capítulo, é muito bom nós vermos isso, mas vamos olhar aqui a salvação. A salvação, ela é uma libertação da penalidade do pecado, mas ela não para aí, ela é a adoção a ser filho de Deus. Então, é ação dupla. Bastava nós termos a salvação espiritual e seria suficiente, eu creio, né, na minha mentalidade. Mas Deus achou melhor, antes da fundação do mundo, quando eles estavam, o Deus tripartita estava desenhando o grande projeto de redenção, Ele pensou
que a salvação também deveria ser para algo além de só o espírito, mas também numa forma física. E assim ele fez o universo, criou o homem do pó da terra, Adão, barro vermelho é o nome dele, e depois soprou para dentro das suas narinas o fôlego de vida, e ele tornou-se uma alma vivente que vive para sempre. Mas sabemos muito bem que aconteceu, a queda do homem fez com que o seu pecado contaminasse não só seu corpo, mas o mundo inteiro, até o campo foi amaldiçoado, e agora, meus irmãos, nós precisamos de uma nova situação, um novo corpo, uma nova realidade. E a salvação nos dá isso. Isso é a primeira grande bênção espiritual. A segunda é a presença de Deus conosco. Nós podemos ver aqui em verso 13, ele fala disso, mas em João capítulo 16 e 17, na grande oração sacerdotal de Cristo, ele elabora o assunto do Consolador. Ele diz: olha, Deus vai estar em ti e contigo. Não só a sua presença vai estar contigo, mas ele vai estar dentro de ti, pelo seu Santo Espírito. Aí o selo da promessa. Que bom nós sabermos que Deus está conosco e que nós estamos com Deus. Talvez uma das piores situações que pode acontecer no pastorado, ou com uma vida de uma família missionária, ou um evangelista, ou qualquer que seja o seu ministério, é quando Deus parte e a pessoa fica só, sem Ele, sem a glória de Deus e sua presença em seu ministério e na sua vida particular e pessoal. Creio que essa é a maioria das razões das falhas das famílias, hoje em dia, da igreja, não só do pastor e do missionário e dos outros ministérios, dos diáconos e tudo mais, mas quando a glória de Deus parte, chama de Ecabod, ali em Ezequiel, não tem muito mais razão de existência. Interessante que o profeta menor fala do sol sentar sobre os profetas. Quer dizer que existe essa coisa sim, de que o sol tem sentado sobre os ministérios de muitos e não estão mais com Deus, e Deus não está mais com eles. Então, uma grande bênção espiritual a todo pastor e missionário, e todo evangelista, e todo diácono, e todos vocês que têm seus ministérios particulares dentro da igreja, é que Deus está contigo e você está com Deus, e a sua presença está sobre você. Isso faz a diferença, isso que faz possível você ser quem você é e ser abençoado por Ele. A terceira coisa, a sua vocação, o seu chamado. Eu me lembro claramente quando o meu foi. Eu já falei isso muitas vezes aqui em meu testemunho particular e pessoal. Eu ia estudar para ser piloto. Eu já estava programado para ir a um lugar chamado Sparta, em Oklahoma, onde todos os grandes pilotos da Varig na época eram treinados. Só que Deus tinha outro plano para mim. Eu tinha vindo ao Brasil para fazer uma visita rápida durante a época do Natal, e estava retornando, e era de dia, e eu olhei ali para baixo, ao norte, ali além da cidade de Boa Vista, e vi o sol refletindo naqueles telhados de alumínio ali, deve ter sido a Venezuela, né? E entrou na minha cabeça o pensamento: quem será já levou o evangelho a essas pessoas? Será que já tiveram a chance de ouvir o evangelho de Jesus Cristo? Então, Deus começou a trabalhar no meu coração. Abandonei meu projeto e acabei no seminário e terminei. Ainda tive a felicidade de achar uma bela esposa, né, lá. Que bom, não sei o que ela viu em mim, né, mas continuamos casados há quase 40 anos, graças a Deus, né? Ela ainda me aguenta até agora, que milagre. Então, que bom, a vocação. É interessante que Deus tinha chamado
a Diana 2 anos antes, numa reunião de jovens da igreja dela, 1976, antes de entrar no seminário, 78. Então, quando Deus chama, Ele dá a razão da vida, é o diferencial que faz você quem você é hoje. Ele faz você uma pessoa importante, não só para a sua família, não só para a sua sociedade, mas também para a sua igreja, é onde você serve. Nós nos tornamos, eu sempre costumo dizer, parte de algo muito maior do que nós mesmos. É uma obra de significância eterna, a tua vocação. Olhando então, essa vocação é Deus que escolhe e coloca. Ele pode fazer isso de muitas formas. Interessante que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 12, que foi Deus que designou ele ao ministério. Não foi ele que escolheu, foi Deus que designou ele. Começa aí. Eu conheço gente, eu estudei com uma porção deles no seminário. Eu entrei, meu número foi 989, meu primeiro ano, calouro, né, no seminário. Tínhamos 1.200 alunos na época lá no nosso seminário, em Arlington, Texas. Eu era o número 989, eu lembro, acho que ainda guardei minha identidade, só não sei por que guardei. Irmãos, depois de 4 anos, formou-se, dos 96 que entraram junto comigo na minha classe, formou-se 42. A maioria desses já saíram do ministério, morreram, ou talvez se desviaram. Alguns ainda estão, 2 ou 3, lutando, junto com eu e a Diana. Então, formamos juntos, a mesma classe. Mas Deus escolhe e coloca as pessoas juntas. Deus coloca você aonde Ele está aí. E se Deus te colocou na igreja onde você está, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar com essas bênçãos celestiais que Ele tem preparado para você. Um conhecimento além dos teus estudos, uma sabedoria além da tua idade, uma força além das condições físicas que você tem, e um discernimento além da compreensão humana. Deus faz isso em você. Ele vai te dar isso. Ele está te dando isso, essas condições para que você exerça um ministério espetacular e significante. Coloquei aqui por último, Deus abençoa pelo fruto que Ele te dá, fruto muito especial. Dou graças a Deus que nós fomos chamados, eu e a Diana, para essa missão. Perguntei para ela outro dia, aí tu está arrependida, minha filha? Eu pensei que ela ia dizer ter casado comigo, né? Mas ela disse não. Foi um alívio, né? Mas ela disse, olha, não me arrependo de ter ido ao Brasil. Passou quase 40 anos aqui comigo. Não me arrependo de ter investido naquela... Eu faria tudo de novo, ela falou. Acho interessante a sua palavra, né? Me lembro dos meus professores e os pastores, que são meus heróis, que alguns já partiram. Eu tive um grande professor, né? Ele era piloto da Segunda Guerra Mundial. E ele pilotava o P-47D, né? Se levantava contra os alemães e abatia os alemães durante a Segunda Guerra Mundial, já na Europa. E eu me lembro que ele contou uma coisa muito interessante para mim, sobre bênçãos espirituais. Ele estava com 3 colegas pastores, eles estavam indo para uma reunião pastoral em outra cidade. Eles estavam passando pelo oeste do Texas, onde ele pastoreava, num lugar chamado Manancial Grande, Big Spring,
e Claude Craven é o nome dele. Eles passaram ali e olharam, tinha um grupo de pessoas ali no sol quente do oeste do Texas, catando algodão à mão, um trabalho penoso. E os quatro, eles todos veteranos da Segunda Guerra ou da Guerra da Coreia, não resistiram, estavam vestidos de terno e gravata, quase chegando na cidade, na reunião, saíram da pista, abriram as portas, caíram lá de joelho na terra, e se abraçaram e lá oraram, deram graças a Deus, que Deus tinha chamado eles, para eles não estarem lá catando algodão, estavam fazendo uma coisa muito importante para Deus. Fora, são heróis de guerra, mas isso não era significante para eles. O que era mais significante, mais importante, foi o fato que Deus tinha chamado eles para a obra divina que Ele tinha dado a eles a fazer. E eles estavam gratos por isso. Então, muitas vezes nós murmuramos e reclamamos da situação onde Deus nos coloca, e realmente nós estamos numa época muito penosa da história eclesiástica. Isso eu já sei, todo mundo está sabendo. Mas Deus frutifica o teu investimento. Ele diz isso em 2 Coríntios 9:10. Às vezes demora um pouco, mas Deus frutifica o teu investimento. Ele diz muito bem, seu trabalho em Deus não é em vão. Ele diz isso em 1 Coríntios 15. Em encerramento, hoje à noite, eu prometi que não ia demorar, e eu vou cumprir minha promessa, hein? Em Colossenses capítulo 4, verso 17, ele é muito enfático aqui. O apóstolo Paulo fala ao homem chamado Arquipo, e ele diz a Arquipo, verso 17: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Eu quero animar os irmãos hoje para cumprir o teu ministério. Essas senhoras e mulheres aqui comigo nessa noite, vocês pertencem às igrejas, cumpra o seu ministério. Vejo Sara lá atrás com o bebê dela, né? O ministério dela é de mãe agora, né? Mais importante do que outra coisa, né? Irmã Alves Júnior vai ter que entender isso, né? Ela tem ministério de mãe. Mas é importante que cada uma das nossas mulheres, cada uma das membros dessas igrejas que estão aqui, espalhados aqui no nosso Brasil e no mundo todo, entendam que precisam cumprir o ministério que Deus te deu. Entenda o que Deus está fazendo contigo. Não desvie o teu propósito, não dê ré, continue e cumpra o teu ministério. Cumpra. Qualquer que seja o ministério que Deus tem lhe dado. E eu falo aos nossos pastores e missionários, diáconos e evangelistas e os demais aqui, cumpra o teu ministério. Nós estamos numa época muito complicada. Se o Brasil tem 17 tipos de gêneros, os americanos têm 98. 98. Não vou dizer todas elas hoje à noite, né? Alívio para vocês. Nem sei quais são, na verdade. É uma época de confusão, de relativismo, e isso vai dar uma situação muito complexa a nível da nossa sociedade, né? 1 Coríntios 9, 24, o apóstolo Paulo diz: corra para alcançar o prêmio. O prêmio, corra. E a quarta coisa, para encerrar o nosso pensamento hoje à noite, é a nossa recompensa, o nosso galardão. Se a pessoa acha que vai entrar no ministério para enriquecer, o ministério divino de Deus não é o lugar para ele. Agora, tem pessoas enriquecendo nas empresas de fé, né? Tem isso. Mas no ministério que Deus dá, isso não vai acontecer. Porque o nosso galardão, nossa recompensa não é daqui.
nós não vamos ser reconhecidos por aquilo que nós estamos fazendo, pelo bem-estar que nós estamos criando, pela pregação do Evangelho, a transformação de vidas. O pastor Johnson está de parabéns em Beruri. Eu vi ali quase 30 jovens e adolescentes que estão sendo acolhidos ali em programas de ping-pong e esporte. Depois, sábado à noite, hoje à noite, eles têm uma reunião na igreja e todos eles vêm. E ele está ministrando para eles. Já viu algumas conversões? Ele vai ganhar aquelas crianças e adolescentes e jovens para Cristo. Que bom! Esse é o galardão dele, ver essas pessoas se convertendo a Jesus Cristo. Interessante que 2 João verso 8 diz que temos que continuar firme para que nós possamos receber, o apóstolo diz ali, completo galardão. Quer dizer que a recompensa é incompleta, né? Não sei quantos de vocês já pensaram em ganhar alguma coisa e quando chega no final lá é só a metade daquilo que você pensou, né? É um pouco decepcionante, né? Mas Deus diz, continue firme, não desvie, para você poder receber completo galardão. Gálatas 6 e 9, ele diz, olha, se vocês vão ceifar, se não desfalecer. Se não desfalecer. Temos uma situação de muitas pessoas abandonando. A média de fechamento de igrejas na América do Norte, igrejas batistas, ou pelo menos igrejas não da fé reformada e católicas, é quase 2.000 por ano. Complicado, né? Fechando as portas. Pastor Gilson Miranda estava me contando que esteve numa cidade em São Paulo, onde prédio enorme. O pastor falou para ninguém. Um belo dia depois do culto, né? Trancou a porta da igreja e sumiu com a chave. Não tem mais culto, não tem mais pastor, não tem mais igreja. O que está acontecendo, né? Nós temos que continuar, irmãos. Não importa as dificuldades que temos que enfrentar, não importa a perseguição que vamos ter que suportar, não importa o que vai acontecer nesses próximos anos, e nós estamos numa situação muito complexa aqui no Brasil, e pior ainda o mundo. Ainda temos uma certa liberdade aqui que alguns países do mundo já não tem mais. Interessante que vamos fazer isso, 3 coisas, encerramos. Defendendo o Evangelho. Judas 3 diz assim, que nós devemos defender o Evangelho que foi uma vez por toda entregue aos santos. Nós temos que continuar na doutrina dos apóstolos, Atos 2:42. E nós precisamos de firmeza e coragem. Veja só o que ele diz aqui em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21. Grande trecho aqui, eu quero encerrar com esse pensamento. Eu acho que o hino que a Igreja Batista Getsemane cantou hoje à noite foi muito apropriado. Nós devemos estar com nossos olhos fitos dos céus, esperando a volta de Jesus Cristo buscar a igreja. Tem muita coisa mais que vamos poder fazer nesse mundo. Mas enquanto há dia, eu sempre digo, meu lema é, eu estou fazendo o que eu posso enquanto eu ainda posso. Vai chegar um dia que as portas de oportunidade vão fechar, talvez a nossa saúde vai capotar, mas precisamos fazer o que nós podemos enquanto ainda podemos. Vamos ler aqui, vou encerrar com esse pensamento. Verso 20 e 21 de Filipenses. Desculpe, a minha visão está
comprometida nesse momento aqui. Alguém leia para mim, por favor. Irmão Manuel, por favor, leia em alta voz para nós, por favor. Obrigado, irmão Manuel. Melhor do que isso não poderia dizer, porque foi Deus que declarou isso para nós hoje. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque nós precisamos lembrar que a nossa pátria está nos céus, da onde nós estamos aguardando, com o hino que nós ouvimos hoje daqui pelo coral da igreja, da onde nós podemos aguardar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos pensar que nós estamos em aperto hoje, mas as coisas podem ficar muito piores do que são agora, ainda antes da tua vinda. Mas Deus nos dê força, nos dê coragem, nos dê disposição, nos dê discernimento, nos dê, ó Deus, uma visão missionária para conduzir as pessoas a Ti. Esquecendo, ó Deus, das coisas daqui do mundo, não acumulando grandes tesouros, ó Deus, mas sim, mais adiante, nesse mesmo livro, em capítulo 4, verso 17, o apóstolo diz ali à igreja em Filipos, que a sua conta bancária celestial está pronto para receber investimentos, créditos, ele chama ali, créditos para a nossa conta bancária celestial. Deus, que nós sejamos um povo que investe nas tuas coisas mais do que nas coisas daqui. Nós estamos, ó Deus, precisando da tua presença mais do que nunca em nossas igrejas, em nossos ministérios, em nossas famílias. Deus, nós precisamos tua presença e teu poder conosco, mais do que nunca nesses últimos dias da história do planeta Terra. Senhor Deus, te damos graça por esses homens e mulheres que lutam, continuam firme, não só no projeto do EBBA, mas em suas igrejas, em seus lares, ensinando seus filhos e netos os princípios cristãos. Deus abençoe-os, frutifique sua obra. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.